O Clube do Valor está completando 10 anos de história, por isso esse chapéu ridículo aqui e também por isso esse vídeo em que eu quero compartilhar contigo quais são as 3 formas de você conquistar a liberdade financeira mais rápido. Algo que eu aprendi tendo o privilégio de, nos últimos 10 anos, ter recebido a responsabilidade de gerir 5 bilhões de reais do patrimônio dos nossos clientes, ter conseguido ver muitos deles multiplicarem por muitas vezes seus patrimônios e ter tido um bom nível de reconhecimento também desses clientes que me deixa muito, mas muito feliz. E todo esse contato junto com tantos anos de produção de conteúdo me fizeram perceber que existem 3 formas de você conquistar a liberdade financeira mais rápido. Nesse vídeo eu quero falar sobre isso e quero também revelar aquela que é a maior e melhor oferta de toda a nossa história e que você pode aproveitar hoje. Vou explicar que oferta é essa, o que você ganha se você aderir a ela e qual é o preço dela também nesse vídeo, que sim, eu vou te vender, mas não sem antes gerar bastante valor para ti. Então vamos começar aqui com as 3 formas de você conquistar a sua liberdade financeira. Antes da oferta, as 3 formas de você conquistar a liberdade financeira, e para eu te explicar quais são elas, eu preciso fazer esse desenho aqui, que para mim é o desenho que explica como é que funciona a construção patrimonial, né? Como é que ela funciona. Você tem aqui uma coluna, que é a coluna da sua renda, a sua renda ativa, aquela renda do seu trabalho. Você está trocando ali tempo e energia por dinheiro. Tem essa outra coluna que são as suas despesas, seu custo de vida. Tem essa diferença, né? Uma menos a outra, que é o quanto sobra. E se você conseguir viver 1 ou 2 degraus abaixo das suas possibilidades e pegar essa sobra e investir ela, usar ela para comprar ativos no mercado financeiro, ativos que tendam a gerar caixa para ti, que tendam a se valorizar. E se você fizer isso com a disciplina necessária ao longo de meses e anos e décadas, o que vai acontecer é que o seu patrimônio vai crescendo ao longo do tempo, ele vai se compondo, ele vai tendo uma curva de crescimento exponencial, porque no longo prazo seu dinheiro vai render juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, e isso faz seu patrimônio crescer dessa forma. Dito isso, como é que você acelera esse processo? Como é que você conquista a liberdade financeira de forma mais rápida? A primeira forma, que inclusive é uma forma que eu busco seguir na minha vida, que eu acredito que todos os educadores financeiros que você conhece aqui na internet seguiram e que a maioria dos clientes do Clube do Valor priorizou, pelo menos no início da sua jornada, é focar na renda e focar em aumentar essa renda. Essa aqui é uma forma muito fácil de eu explicar, porque a partir do momento em que você consegue aumentar sua renda e não aumenta suas despesas na mesma proporção, te sobra mais dinheiro e sobrando mais dinheiro você consegue fazer mais aportes, colocar o seu dinheiro para trabalhar mais para ti em maior quantidade. E isso vai fazer o teu patrimônio crescer muito mais rápido. Tá? Eu gosto muito dessa forma aqui porque ela não tem limite. Vamos pegar aqui um exemplo. Pega uma família que tem uma renda familiar de 15 mil reais por mês e mora numa capital de algum estado do Brasil. Essa família tem 2 filhos que estudam em colégio particular. A gente paga um monte de imposto, mas se quiser garantir uma educação de qualidade, tem que ser particular. Vamos supor que a família também paga por plano de saúde, ela também tem carro próprio, ou seja, paga IPVA, gasolina, IPTU, etc. Eu não preciso nem explicar muito para você saber que essa família aqui, ela não vai conseguir poupar muito dinheiro. Se ela tiver um controle financeiro muito, mas muito bom, com sorte ela poupa ali 10% da renda. Poupa R$ 1.500 por mês, porque eu acho virtualmente impossível até nesse cenário. Agora, se essa mesma família consegue aumentar sua renda, não de um mês para o outro, mas ao longo dos semestres, em 1, 2, 3 anos, e não aumenta o seu padrão de vida na mesma proporção, aí sim ela consegue ver essa renda sobrar muito mais. Então essa aqui é a primeira forma, você focar em aumentar a sua renda, você focar em desenvolver habilidades, desenvolver conhecimento que te faça como profissional ter a capacidade de resolver problemas maiores e consequentemente ser melhor remunerado, seja trabalhando numa empresa, seja empreendendo, seja intraempreendendo. Essa é a primeira forma. A segunda forma, que é pior que a primeira, mas não é desprezível, é você ter um bom planejamento orçamentário, é você ter um bom controle financeiro. Afinal de contas, não adianta você ter uma renda crescente, você ganhar cada vez mais, ter uma renda familiar cada vez maior, se você está sempre crescendo o seu nível de vida na mesma proporção. E sim, nessa jornada aqui eu conheci muitas pessoas, como por exemplo médicos, que se formam, começam a fazer plantão, começam a ganhar mais dinheiro e aí logo vão lá e se endividam. Compram uma BMW parcelada. E aí começam a pagar aquela BMW, ainda assim sobra um pouco de dinheiro e começam a viajar. Aí experimenta viajar. Vai pra Disney com a família uma vez, achou o máximo, pensa, por que não viajar mais? Aí faz uma segunda viagem no ano, aí pensa,
Por que não pagar um aluguel mais caro? Por que não morar num lugar melhor? Aí se muda e vai sempre aumentando seu padrão de vida, muitas vezes inclusive se endividando por não ter controle financeiro. Então não adianta nada você crescer a sua renda se você não tem um bom controle financeiro. A segunda forma de você acelerar essa jornada de liberdade financeira é tendo um bom nível de controle financeiro. Isso aí também vai te fazer sobrar mais para investir. E a terceira forma, talvez seja a que eu mais fale aqui, é você conseguir investir melhor, porque quando você investe melhor, a uma taxa melhor, seu patrimônio cresce de forma ainda mais exponencial. Então, você constrói um patrimônio maior, de forma mais rápida, porque o teu dinheiro passa a trabalhar de forma mais dura para ti, de forma mais focada para ti. E aí você pode, ir melhorando essa forma de investir e ir vendo seu patrimônio crescer mais e mais rápido. Então, num grande resumo, as 3 principais formas de um investidor PFC, pessoa física comum, conquistar a liberdade financeira antes é aumentando a renda, porque se você aumentar sua renda e seus gastos crescerem numa menor proporção, sobra mais dinheiro para você aportar. Se você aporta mais, você constrói um patrimônio maior. A segunda forma é reduzindo os gastos, porque com mais controle orçamentário sobra mais, sobrando mais você aporta mais. E a terceira forma é investindo melhor, porque o seu patrimônio vai render mais e assim ele vai crescer mais rápido. E além disso, você vai precisar acumular um patrimônio menor para conquistar a liberdade financeira. Porque se seu patrimônio rende mais e sua renda passiva desejada no longo prazo é a mesma, você precisa então de um patrimônio menor para chegar nessa renda passiva. Aí vamos colocar um zoom em cada um deles, Como aumentar sua renda? Uma excelente pergunta. Eu trouxe aqui a ideia de você desenvolver novas habilidades, de você se capacitar como um profissional para resolver problemas maiores, que foi o que eu fiz, foi o que todos gerentes, diretores, coordenadores, planejadores, pessoas aqui no Clube do Valor que viram sua renda crescer bastante fizeram. Agora, como que você conseguir se dedicar a se tornar um profissional melhor? Bom, um dos caminhos é tendo mais tempo para se dedicar ao seu trabalho, como o caso aqui desse nosso cliente, que mandou uma mensagem agradecendo aí a toda a nossa equipe, e como foi relatado aqui pela Vic, que é quem atende esse cliente, o fato dessa carteira ter rendido 115% do CDI em um ano foi o de menos. O que mais importou é que esse cara agora tem mais tempo destinado ao trabalho, tanto que em um mês desse ano ele conseguiu poupar o que ele poupou o ano inteiro de 2023. Imagina só, em um mês ele poupou o mesmo do que 2 anos atrás, um ano inteiro. Por quê? Teve mais tempo para se dedicar ao trabalho, com mais tempo conseguiu mais clientes, conseguiu ser melhor remunerado, contratos melhores e por aí vai. E não só isso, tá? Que ele ainda fala sobre mais tempo de qualidade com a família e uma melhoria no relacionamento do casal. Abrindo aspas, vocês salvaram o nosso casamento. Fico super orgulhoso de ler depoimentos assim, que dentre tantas coisas mostram como ao investir bem você tem mais tempo, ao ter mais tempo você pode ganhar mais e você melhora os seus relacionamentos. É a primeira forma. Segunda forma, como reduzir os seus gastos. Pois tem N formas de fazer isso, Você poderia ter um orçamento completo, anotar todos os seus gastos pelo resto da vida. Eu acho bem complicado, mas vejo que muitas vezes quando você tem clareza de meta, você tem um número a ser perseguido de poupança, você já consegue cortar algumas coisas desnecessárias ali no teu orçamento mensal. Outra coisa que ajuda é saber quanto você precisa poupar para conquistar a liberdade financeira, ter uma meta de aportes necessária. E aqui um plano financeiro ajuda muito, Um plano que mostra um check-up financeiro seu, mostra qual é a sua capacidade de aportes, faz uma avaliação se a tua taxa de poupança está boa, está ideal, está excelente, está abaixo da média. Enfim, ter acesso a isso ajuda muito, assim como ter acesso a alguém que te cobre por fazer aportes, como a gente faz aqui com os nossos clientes, te compartilhando aqui um dashboard interno, é algo bem importante também. E a terceira forma é aumentando o retorno da sua carteira. E aí, como é que você consegue aumentar o retorno da sua carteira? Bom, a gente publica vídeos diários aqui, tentando te ajudar a tomar melhores decisões, a investir com boas estratégias para você ver o retorno da sua carteira aumentar. Mas um 80-20 disso é você ter uma boa alocação de ativos. É ter um bom desenho ideal de carteira que seja feito sob medida para ti, respeitando o seu perfil de investidor, a sua tolerância ao risco e por aí vai. A estratégia de alocação de ativos comprovadamente explica mais de 90% da performance de uma carteira. Em outras palavras, definir o quanto você vai investir em ações de todo o seu patrimônio explica mais a tua performance como investidor do que definir quais ações você vai escolher. Isso aqui é muito importante e é muito importante que, como investidor, você foque em ter uma alocação de ativos que seja feita sob medida para ti, de acordo com o teu perfil do investidor. Ou seja, se é um cara um pouco menos arrojado, ter uma carteira com mais renda fixa. Se você é um cara que assume correr mais riscos, uma carteira talvez com 60 de renda variável, 40 renda fixa. Se você é um cara muito arrojado, talvez 75% renda variável, 25% renda fixa. Enfim, sabendo sempre
é que quanto mais arrojada for a sua carteira, mais ela vai tender a render acima da inflação no longo prazo e mais risco, é claro, ela vai ter e mais ela vai sofrer em crises. E aí, se você for ver aqui, no meu ponto de vista, para acelerar a sua busca pela liberdade financeira, você precisa de mais tempo livre, de clareza de objetivos e de uma carteira desenhada sob medida para ti. Sabe o que garante que tu vai ter tudo isso? Para mim, é um bom plano financeiro. Se você tem um bom plano financeiro, você perde menos tempo tomando decisões financeiras, você perde menos tempo escolhendo quais ativos comprar, você perde menos tempo definindo o que cortar e o que não cortar do seu orçamento. Você passa a ter clareza de objetivos, quanto eu preciso acumular para viver de renda, quanto eu preciso poupar por mês, daqui a quanto tempo eu vou bater essa meta, e você também passa a investir com uma carteira que respeite a tua individualidade, se esse plano, é claro, for bem feito. E isso aqui me traz para a revelação da melhor oferta aqui da história do Clube do Valor. Quer saber por que eu estou gravando esse vídeo? Porque na segunda-feira estive aqui, nesse mesmo estúdio, com esse mesmo chapéuzinho aqui, comemorando o meu aniversário. Estava online, ao vivo, no dia 10 de novembro, dia que eu fiz 33 anos, para revelar a maior oferta da história do Clube do Valor. E eu revelei essa oferta. Algumas pessoas aderiram a ela, mas eis que te liga no que aconteceu. Pessoal relatando aí, questões técnicas, a gente vai entrar em contato, tá? Tomando uma cervejinha e uma chuva de mensagens no chat relatando problemas técnicos. Erro 504. Olha ali, ó. Sobre o formulário em si. Então, coisa boa. Muito bom. Hugo perguntou, você tem quanto tempo na área do planejamento financeiro? Eu sou planejador financeiro CFP desde... Aí passa o tempo, tá? Mais algumas perguntas e respostas e te liga. Eu ver aqui se o pessoal já tá sabendo. Erro 504 no Fotovisando. Não é só tá vendo a live. Erro 504 no formulário. E eu aqui ao vivo, com um chapéuzinho, tomando uma cerveja, comemorando o meu aniversário do clube. Feliz com a oferta que a gente tinha feito, mas tendo que entender o que estava acontecendo ali. Preocupado, né, com a experiência de vocês, preocupado em perder pessoas aderindo aqui a essa oferta. Olha que loucura. É, isso é questão de fazer ao vivo, né? Essa questão de fazer, ó, coçando aqui, ó, nervoso. Só quero peço desculpas aí pela questão do erro. A gente não contava com tanto acesso junto. Provavelmente. Eu peço desculpas por isso, mas agora que o problema foi resolvido, eu quero te apresentar aqui um pouco do que a gente tem a oferecer, que é o seguinte: para você ter tudo isso aqui que eu te mostrei, você precisa de um bom plano financeiro. O problema é que, embora metade dos brasileiros afirmarem que contratariam um planejador financeiro para fazer um plano financeiro, só 2% fizeram isso. A gente vê como é importante ter um plano financeiro, não só para você investir melhor, como o caso aqui desses nossos clientes que estão mais tempo conosco, mas para você se ver forçado a fazer mais aporte. Então, o caso aqui desse cliente que está desde maio de 2017, vamos chamar ele aqui de Pedro, ele começou com R$1 milhão conosco, até aqui ele aportou 330 mil, uma média de 3.700 por mês. E aí, se ele tivesse investido apenas no CDI, ele teria hoje cerca de 2.100.000. Como ele investiu com uma carteira diversificada e fez bastante aportes, ele transformou aquele patrimônio inicial mais os aportes em cerca de R$2.700.000, ou seja, um ganho de 564 mil por investir melhor. Outro exemplo é esse investidor aqui, que o seu aporte inicial quase triplicou desde o início dessa jornada conosco. Vamos chamar ele de cliente outubro de 2016, ou Felipe, que começou com 4 milhões conosco, fez mais de 1.100.000 em aportes, uma média de 11.500 por mês. Se ele tivesse deixado dinheiro no CD, ele teria R$8.800.000, investindo bem ele acumulou R$11.500.000, R$2.600.000 a mais, já conquistou a liberdade financeira por ter um bom plano financeiro. É por isso que eu digo que as suas chances de conquistar a liberdade financeira, elas vão ser muito maiores quando você passar a investir com mais estrutura, de forma mais personalizada e com acompanhamento mais profundo. E é para te entregar isso que eu quero te apresentar a melhor oferta da história do Clube do Valor, que a gente chama de Projeto Acelerador Patrimônio. Esse aqui é o primeiro passo do nosso ecossistema de Wealth, a porta de entrada para você construir um patrimônio de forma mais rápida e passar a investir com muito mais clareza. Bom, o projeto acelerador de patrimônio não diz muita coisa, então quero te mostrar o que você vai receber. Primeiro, um diagnóstico preciso da sua situação financeira atual, com as suas metas organizadas, um check-up completo, uma indicação de riscos que você pode mitigar, uma avaliação precisa do teu perfil de investidor. Tudo isso feito sob medida para ti, esse mapa completo. Esse é o primeiro pilar, são 3. O segundo pilar é um raio-x da sua carteira atual e sugestão de alterações na sua alocação com base no teu perfil de investidor. Entender qual é o teu perfil, como é que você está investindo e vai te trazer aqui um raio-x da sua alocação atual versus sua alocação ideal para esse perfil de investidor.
gente vai te mostrar também como é que está a análise de volatilidade da tua carteira, o DNA das tuas decisões, te trazer mais clareza sobre o que está bom e o que dá para tu te atentar e buscar melhorar. E o terceiro pilar é um plano de ação prático, mostrando teus objetivos de forma organizada, o status deles, a taxa de retorno que você precisa buscar para conquistar seus objetivos e um passo a passo prático a seguir, revelando aí teu mapa dos sonhos, teu plano de ação e uma visão de próximos passos. Bom, com tudo isso, eu não tenho dúvida de que quem aderir a essa oferta vai conseguir construir um patrimônio maior, num prazo mais curto, sem ter que perder tempo criando um plano coerente, recebendo orientações práticas com base no nosso método aqui no Clube do Valor, para você implementar de forma imediata. A grande pergunta é, quanto que vale ter acesso a tudo isso? Fiz uma pesquisa no ChatGPT e ela trouxe aqui que um plano financeiro nos Estados Unidos custa de 2 a 5 mil dólares. E se ele tiver uma assinatura acompanhamento de um ano, pode chegar a 9 mil dólares. Então isso aí que custaria um plano financeiro de 2 a 9 mil dólares, só que a nossa oferta lá vai ser diferente disso. E tem mais, tá? Caso você já tenha passado dos 100 mil reais para investir, você vai receber esse plano diretamente e com orientações personalizadas de um especialista em investimento certificado pela Ambima. Esse aqui é um bônus da nossa oferta para quem tem mais de 100 mil, que é o atendimento personalizado com um especialista que vai te fazer uma sessão de videoconferência para te apresentar esse plano financeiro. Agora, quanto que custa tudo isso? Bom, se a gente pegasse ali 2 mil dólares, a cotação atual, a gente estaria falando em cerca de 10.620. Eu acho que esse seria um bom negócio para todo mundo, porque você não vai ter que pagar 10.600, nem 5 mil, nem 2.500 reais para ter acesso ao teu planejamento financeiro completo. E se você tem mais de 100 mil reais, a esse planejamento entregue por um especialista do Clube do Valor, por conta da comemoração dos nossos 10 anos, você pode ter acesso ao seu plano financeiro por 12 parcelas mensais de zero. Isso mesmo, de forma totalmente gratuita, isso é claro, por tempo limitado. Isso aqui é um serviço que a gente vai vender no futuro, possivelmente no futuro próximo, então vale para quem está aqui agora, porque quem estava aqui agora no dia da live, infelizmente nem todo mundo conseguiu aderir a esse plano, por isso estou gravando esse vídeo e para você ter acesso a ele, basta você preencher um formulário que dura de 5 a 7 minutos. Nesse exato momento, vou pedir para o Gleison deixar o QR Code na tela e te convidar a dar esse passo, a apertar no primeiro link na descrição e a solicitar o seu plano financeiro completo. Então, o que você deve fazer agora? Tá? Escanear o QR Code ou apertar nesse link, preencher esse questionário para a gente entender a sua situação financeira atual e se você tem mais de 100 mil reais, ao final do formulário você também já agenda um horário com um especialista do Clube do Valor para apresentação do plano. Simples assim, que você tem acesso ao Projeto Acelerador de Patrimônio, a melhor oferta da nossa história. Primeiro link na descrição. Espero que você curta. Obrigado por toda a audiência, tanto tempo juntos. Era isso, um grande abraço e até mais.